Quero que vocês arrumem um parceiro, por favor. Homens com homens e mulheres com mulheres. Quem chegou aqui na sexta-noite é porque queria estar aqui. Vocês enfrentaram o trânsito. Em nome de Jesus, essa é uma ótima noite para começar. Quero que vocês coloquem as mãos uns sobre os outros e orem uns pelos outros, para que esta seja a noite do seu milagre. Amém. Nós daremos um grande abraço um no outro e você poderá se sentar. Queremos manter o culto rápido e simples para que possamos dar ao pastor Dag Mills muito tempo para fazer um novo amigo neste fim de semana. Por favor, abram suas Bíblias em Provérbios 15. Acabei de perceber que temos mais de 100 pensamentos disponíveis, 112 os provérbios. Estamos aprendendo sabedoria com um homem mais rico e sábio, ao ele ensinar ao seu filho princípios de prosperidade e sucesso. Agora, em Provérbios 15:22, ele diz: planos fracassam por falta de conselho, mas com muitos conselheiros eles têm sucesso. Salomão, repetidamente em Provérbios, ensina ao seu filho a necessidade de buscar conselhos. A necessidade de conselho. Conselho. Provérbios 20:18. Faça planos buscando conselho. Todo mundo diga: isso é uma ordem. Faça planos buscando conselho. Não importa o quão esperto ou sábio. Todo mundo precisa reconhecer que alguém sabe algo a gente não sabe. Alguém tem uma ideia que a gente não teve. Até mesmo Salomão, homem sábio, tinha conselheiros. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga: eu preciso de conselho. Conselho, e eu sou seu pastor há mais de 35 anos. E, por favor, não digo isso para magoar ninguém, mas já vi pessoas fracassarem em seus negócios. Eu vi pessoas fracassarem na compra da sua casa e do seu terreno. Já vi pessoas fracassarem nas coisas que Deus mandou elas fazerem. E o motivo pelo qual elas fracassam é porque não sabem tudo. Mas Deus nunca quis que você soubesse tudo. Você precisa pedir conselho. Todo mundo grite: peça conselho. Conselho. Agora, pedir conselho. Outra é ouvir conselho. Fazer o quê? Agora, o filho de Salomão, Roboão, não era bom ouvir conselhos, ou ouvir conselhos que discordavam do que ele queria fazer. Em 1 Reis, capítulo 12, versículo 1, o filho de Salomão, Roboão, assumiu o reino. O povo pediu para ele aliviar a carga. Ele foi e perguntou aos homens que aconselhavam seu pai, esse pai sábio: o que vocês acham que eu devo fazer? Eles olharam para ele e disseram: se você servir esse povo vai servir você. Ele não gostou disso, então ele procurou alguém que lhe desse um conselho que ele gostasse. Ele conversou com seus amigos e colegas, que não sabiam mais do que ele, nem tinham experiências além das próprias experiências dele. Seu grupo de colegas queria, estar perto do rei e ser amigo dele. O grupo dele disse: não responda desse jeito para eles. E então ele deu uma resposta muito dura. E, de repente, o reino que reis da história de Israel levaram gerações para construir, ele destruiu com única decisão. Irmãos e irmãs,
quando pedirem conselho, aprendam a quem ouvir. Não ouça quem diz o que quer ouvir. Ouça pessoas que te amam e se importam. Ouça pessoas que querem que seja bem-sucedido. Todo mundo diga, peça conselho e ouça as pessoas certas. Certo, essa é a minha oferta. Pensei hoje à noite, seu dízimo nos envelopes vermelhos, sua semente nos envelopes azuis, seus votos nos envelopes azuis, e quando pronto, venha trazer seu dízimo e sua semente diante do Senhor. Com toda consideração e respeito, e dada a importância do momento que estamos a partilhar, gostaria de lhe fazer um pedido. A sua presença e a sua postura são de grande valor para a dinâmica que pretendemos estabelecer. Em muitas culturas e contextos sociais, a ação de se levantar é um gesto de deferência, de prontidão, de respeito ou mesmo de participação ativa. Pode indicar que estamos a iniciar uma nova fase, a prestar homenagem a alguém, a demonstrar solidariedade ou simplesmente a preparar-nos para uma transição. Considerando a natureza da nossa interação atual, muito de utilizar a nossa comunicação e a sua experiência, seria de grande ajuda se pudesse, por gentileza, considerar a possibilidade de se colocar de pé. Este gesto, embora aparentemente simples, pode ter um impacto significativo na forma como percebemos e interagimos no ambiente com os outros. Ao se levantar, poderíamos, por exemplo, ter uma perspectiva diferente do espaço, facilitar a visualização de algo que pretende mostrar ou simplesmente criar uma atmosfera mais formal e engajada, dependendo do propósito da nossa reunião. É um convite para que se junte a mim numa posição que pode simbolizar prontidão para a ação, atenção plena ou um alinhamento com o que está prestes a acontecer. A sua colaboração neste aspecto seria imensamente apreciada e contribuiria para o sucesso do nosso encontro. Portanto, com a máxima cortesia e aguardando a sua compreensão, pergunto-lhe novamente, você poderia, por favor, ter a amabilidade de se levantar e ficar de pé comigo neste momento? E, mais uma vez, obrigado por terem enfrentado o trânsito, por terem passado por todo o trânsito esta noite. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga, você é incrível, você é incrível. Pastora lá no Campus Sul, você pode orar pela oferta? Tudo bem. Vamos estender nossas mãos para o nosso dízimo. Semente, votos, oferta, não importa raio, sul ou leste. E vamos orar. Senhor, viemos a Ti nesta noite, devolvendo o que Te pertence. Senhor, Te agradecemos por uma grande colheita em nosso caminho. E oramos para que o Senhor envie bons conselhos para a nossa vida. Senhor Deus, amém. Senhor, vamos aprender a quem devemos ouvir. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá a Tua palavra para que possamos aprender, Senhor Deus, os planos e como devemos viver nossa vida. Te agradecemos, Pai. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. De volta para você, Pai. Por favor, permaneçam em pé. Tentamos fazer tudo de forma bem simples esta noite, porque viemos aqui por um motivo. Queremos que Jesus nos guie. Todo esse fim de semana foi separado para isso.
Serão apenas cultos de cura todos os dias e vamos aproveitar. Agora, vocês nunca conheceram o pastor Davimos antes. A maioria de vocês nunca ouviu falar dele. Mas eu já falei sobre ele e, ao conhecê-lo, um novo amigo. Ele diz que precisamos pregar o Evangelho. Eles amam ver pessoas sendo salvas. Eles amam pregar o Evangelho aos pobres. Essas são pessoas muito, muito, muito boas. Podemos abrir nossos corações e dar as boas-vindas ao pastor Dia Mills esta noite e ao seu filho muito bonito, que ainda não é casado. Obrigado, muito obrigado. Por favor, podem se sentar. É uma verdadeira honra estar aqui esta noite. Antes de dizer qualquer coisa importante, quero que minha linda e amada esposa de 27 anos dê um caloroso alô para todos. Então, por favor, recebam-na com entusiasmo. Aleluia! É uma alegria estar aqui nas Filipinas. Esta é a minha primeira visita e tem sido uma experiência muito boa até agora. Nos sentimos muito em casa e ficamos nos perguntando onde vocês estiveram todos esses anos. Mas é bom encontrar a família certa e estar no meio de vocês. E também quero saudar o Dr. São e sua esposa, e todos vocês pastores e suas famílias que estão ao lado deles para servir. Obrigado pela calorosa recepção e obrigado pela honra de nos convidar para estar aqui. Confio que o Espírito Santo estará trabalhando todos esses 3 dias e todos nós seremos tocados. Deus te abençoe e que nunca mais sejamos os mesmos. Obrigado. Uau! Aleluia! Vamos rezar? Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pelo seu poder que está aqui. Obrigado pelos seus milagres de cura. Obrigado porque toda necessidade é suprida. Obrigado, Espírito Santo, por nos guiar hoje. Que bênção é te conhecer, Jesus. Que bênção é te servir, Pai. Recebemos o Espírito Santo, recebemos os teus anjos de cura, recebemos o teu poder aqui esta noite, aqui em cada campus que faz parte deste culto. Nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus e todos gritaram amém. Aleluia! É uma bênção estar aqui. Quero agradecer ao pastor David por me convidar para estar aqui em Manila com vocês. Trago saudações de Gana, na África Ocidental, onde moramos. E o pastor David Samuel tem sido uma bênção. Eu o conheço há muitos anos, através da Conferência de Crescimento de Igrejas. E aprendi muito com ele, coisas que aplicamos em nossa igreja. E tenho certeza de que quando ele vier para Gana, descobrirá que aprendemos muito com vocês aqui em Manila. Amém. Diga amém. Ótimo. Gostaria de receber algum feedback para saber que você ainda está por aqui. Aleluia. Quantos de nós sabemos que Jesus é um Jesus curador? Você acredita em milagres aqui? Uau, isso é poderoso. Acreditamos em milagres e temos que acreditar em milagres porque Jesus é um Jesus que cura o tempo todo. Amém. Tenho alguns livros que quero apresentar. Eu escrevi vários livros. Este aqui fala sobre entendendo o seu tempo a sós com Deus. Eu acredito que todo cristão deve ter um tempo a sós com o Senhor todos os dias. E um bom cristão precisa se encontrar com o Senhor todos os dias. Amém. Então eu escrevi este livro poderoso porque é um dos maiores segredos de uma vida cristã de verdade. Amém. E preciso apresentar este livro sobre a unção. Diz para pegar a unção. Quantos querem ser ungidos? Uau! É melhor seguir os passos do Espírito Santo para a unção.
muitos livros, especialmente a lealdade e a deslealdade dos pastores. Precisamos ter igrejas leais, pessoas fiéis. Esse é daqueles que fingem. Há pessoas que fingem ser leais, mas não são. E este livro irá identificá-los. Se você for um deles, este livro exporá. Aqueles que te acusam. Há pessoas que são especializadas em acusar outras pessoas, acusando o pastor, criticando a esposa do pastor, brigando na igreja. Este livro é uma bomba para te bombardear. Este é chamado de os filhos perigosos. Se o pastor David Samuel está aqui há 35 anos, ele é seu pastor. Muitos de vocês são filhos dele. Vocês são seus filhos e suas filhas. E você não deve ser um filho perigoso. Os pastores que foram nomeados aqui se tornaram pastores treinados. Vocês são todos filhos. Absalão era um filho, mas ele era um filho perigoso. Vocês têm Absalão em Manila? Pessoas que atacaram seus próprios pais. Absalão atacou Davi. Foi isso que fez dele um filho perigoso. Então este livro é para isso. E aqueles que te abandonam? Há pessoas que abandonam igrejas e causam muitos problemas, sabia? E você pode pensar que não há problema em ir embora. Mas viver com o espírito maligno é errado. E foi isso que Jesus nos ensinou na história do filho pródigo. O filho mais novo viajou para um país distante e desperdiçou sua vida lá. Mas depois de algum tempo, ele disse: eu me levantarei e voltarei para meu pai. E eu direi: pai, eu pequei. Tudo bem. Ele pecou ao deixar a casa de seu pai e desperdiçar a sua. Ele pecou contra seu pai. Tudo o que ele fez foi errado. Então, para partem, livro é para eles. Vocês têm coisas em Manila? Pessoas que abandonam igrejas causam problemas. Atacam o pastor, atacam a igreja que abandonam. Então escrevi um livro para cada um desses inimigos da igreja. Uau! Porque um livro é uma bomba, eu te digo. Bombardeie essas pessoas, essas que são ignorantes. São pessoas ignorantes que atacam a igreja e tentam dividi-la. Muitos anos atrás, havia um pastor e ele tinha um assistente. E naquele momento, o assistente se sentiu tão importante. E ele disse a um amigo: vou deixar a igreja. E quando eu sair, o pastor está acabado. Porque o pastor era um missionário e de outro país, mas ele era uma pessoa local. E ele disse: quando eu sair, o pastor está acabado. Mas isso é ignorância, tá certo? E não é por isso que a obra de Deus acontece. É por causa da graça de Deus e do poder de Deus. Então esse cara saiu e, para sua surpresa, o pastor ficou cada vez mais forte. E hoje, se eu mencionar o nome dessa pessoa, todo mundo aqui vai saber quem é. Eu não quero mencionar o nome dele, mas eu li isso na biografia dele. Todo mundo aqui conheceria ele, porque a sua saída não pode destruir um homem de Deus e não pode destruir uma igreja. Posso ouvir um amém de alguém? Amém. É a sua ignorância que você está manifestando. Então você tem que tomar cuidado. Aqueles que são ignorantes e aqueles que esquecem outro grupo perigoso na igreja. Todos esses são temas relacionados à lealdade e deslealdade. Eu escrevi sobre isso porque tenho igrejas e pastores. Então, aqueles que esquecem, muitos de nós pastoreados. Pregue para o pastor. Acabou de dar uma mensagem poderosa, eu só para a oferta, sabe? Você já foi abençoado ali mesmo ao receber um bom conselho. E há muitos aqui que já se casaram. Seus casamentos foram abençoados. Suas vidas foram transformadas.
Você foi visitado em casa por pastores. Sabe, muitas coisas foram feitas por você, mas há pessoas que esquecem tudo o que é feito por elas, como Judas. Judas foi escolhido entre a multidão e foi um dos 12. Mas ele esqueceu quando queria dinheiro. Judas viu os milagres que Jesus fez. Judas viu o quão poderoso Jesus era. Ele viu Jesus ressuscitando Lázaro dos mortos depois de 4 dias. Mas ele esqueceu quando quis 30 moedas de prata. Uau! Então aqueles que esquecem são pessoas muito perigosas. É como se eles não se lembrassem de nada que tenha sido feito por eles. O que aconteceu na igreja? Você recebeu orações e pregações. Você não se lembra. Muito, muito perigoso. Então, eu escrevi um livro para essas pessoas, porque tenho certeza de que vocês têm essas pessoas aqui nas Filipinas. Você tem aqueles que esquecem aqui. E esta lealdade e deslealdade. Livros poderosos, uma bênção para você. Amém. Hoje quero compartilhar com vocês sobre Jesus. Um pastor disse que eu deveria apenas me divertir e depois iríamos orar. Amém. Quantos acreditam que seu Deus vai tocar sua vida? Hoje, amanhã, depois de amanhã. Todo dia é um dia de milagre. Amém. E no final desses 3 dias, teremos o poder de Deus na sua vida de forma prática. Você pode me dizer um amém? Quero que você vire comigo. Estou pregando sobre Jesus, o Salvador e o Curador. Jesus, o Salvador e o Curador. Aleluia! Jesus, o Salvador e o Curador. Agora, Jesus Cristo não é Jesus em muitas coisas, e você deve recebê-lo como tal. Por exemplo, eu sou pastor, mas também sou médico. Você pode me receber como pastor e também pode me receber como médico, dependendo do que você acha que eu sou. Eu vou fazer o que você quiser que eu faça. E se você não acha, se não me recebe como médico, eu guardo o meu conhecimento médico para mim mesmo. Em alguns lugares e para algumas pessoas, eu sou pai. Eu sou pai e também sou amigo para algumas pessoas. Então depende de como você me recebe. E isso depende do que você vai receber. Portanto, devemos receber Jesus de 2 maneiras principais. Devemos recebê-lo como Salvador e Curador. E se você o receber como um Salvador e também um Curador, ele vai te salvar e te curar. Se você o vê apenas como um Salvador, então ele não será um curador, porque a Bíblia diz que você deve receber o profeta em nome de profeta, ou seja, recebê-lo como ele realmente é. Ok, então Lucas capítulo 2 e versículo 11 diz: pois hoje, na cidade de Davi, Lucas 2, versículo 11, hoje nasceu para vocês, na cidade de Davi, em Salvador. Aleluia! Que é Cristo, o Senhor. Amém. Jesus é um Salvador. E hoje, na cidade de Davi, vos nasceu um Salvador. Tudo bem. Então espere ser salvo por Jesus Cristo. Não pense em si mesmo apenas como alguém que faz parte de uma religião. Jesus Cristo é o Salvador de nossas vidas. Amém. Então, do que Jesus Cristo veio nos salvar? Do que Ele está nos salvando? Certo. Mateus capítulo 1, versículo 20 nos diz exatamente do que Jesus está nos salvando. Mateus 1h20. Mas, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Em outras palavras, não tenha medo de tomar esta senhora Maria como sua esposa, porque tem algumas mulheres que você deve ter medo de casar com elas.
E por isso o anjo foi. O anjo sabia que tem algumas pessoas que você deve ter medo de casar com elas. Porque quando você casa com elas, vai ter problema atrás de problema. Vocês não têm isso em Manila? Por isso o anjo disse: não temas receber Maria, porque realmente dá medo. Uma mulher que está te dizendo que ficou grávida pelo Espírito Santo. Olha, pode ser uma pessoa muito perigosa. Você conhece alguém que ficou grávida de um espírito? Então o anjo estava acalmando José e dizendo: não tenha medo de receber essa mulher como sua esposa, ok? Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho. E você vai chamar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É disso que Jesus veio nos salvar, dos nossos pecados. Amém. Hoje é um novo evangelho de que Jesus Cristo veio para nos salvar dos problemas. Ele veio para nos salvar da pobreza. Ele veio para nos salvar de todos os tipos de coisas que queremos pregar. Tudo bem? Mas a Bíblia está nos dizendo do que Jesus veio nos salvar. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Nosso problema são os nossos pecados. Esse é o problema que temos como seres humanos. Temos um problema. Nosso problema é o nosso pecado. E você pode não perceber isso até ir a uma prisão. Sabe, uma vez eu fui a uma prisão na Libéria. Estava fazendo uma cruzada. Quando cheguei à prisão, nunca tinha visto aquilo antes, mas havia um quadro na entrada da prisão e o número total de prisioneiros estava escrito lá. Então, acho que havia uns 400 prisioneiros, e eles tinham escrito os pecados de todo mundo. Disseram que havia, acho que umas 3 pessoas que eram assassinos. Então, 3 pessoas estavam lá por assassinato. Aí, cerca de 200 deles estavam lá, sei lá, por mentira ou algo assim. Outros lá por estupro. Alguns por roubo, certo? E os pecados de todo mundo estavam escritos ali. Enquanto pensava sobre esses pecados, disse: uau, essas pessoas na prisão têm apenas uma oração. E essa oração é para sair da prisão. Pessoas na prisão não oram por carros. Pessoas na prisão não oram por maridos e esposas. Pessoas na prisão não oram por empregos. Pessoas na prisão oram apenas para sair da prisão. E o que? Colocá-los na prisão porque eles estão lá. Eles estão lá por causa dos seus pecados. E esse é o problema que nós, como seres humanos, temos. De Manila até Gana, do Alasca à China, nós temos um problema. E o problema são os nossos pecados. E é por isso que Deus enviou Jesus Cristo para este mundo para nos salvar dos nossos pecados. Sim, foi disso que ele veio nos salvar. Porque o pecado é a razão do nosso aprisionamento. Em qualquer condição que estejamos, seja qual for a prisão, são os nossos pecados que trouxeram todos os problemas para as nossas vidas. Não havia problema algum neste mundo antes. Não havia medo até que Adão e Eva pecaram. E aí tudo começou. Todo o mal que vemos hoje entrou por causa do pecado. E todos nós temos esse problema, mesmo depois de sermos salvos. Você pode ver que a carne pecaminosa e a natureza pecaminosa lutam contra nós todos os dias. Amém. Algumas pessoas acham que você é muito bom. Mas quando olhei para a lista de pecados e crimes que esses prisioneiros cometeram, percebi que todos somos culpados. Culpado. Quantos já contaram uma mentira antes? Levante a mão nesta sessão.
Quero ver aqueles ali atrás. Ok. Que tal este lado? Entendo? Uau. Ei, pensar, bem se me verificar. Quantos dirão que você pensa? Você pode dizer que contou mais de 100 mentiras desde que nasceu até hoje? Levante a mão no coro. Posso ver sua mão, por favor? Uau. E esse lado? Uau. E aqui? Ei, as Filipinas estão cheias de mentirosos. Manila está cheia de L. Levante a mão. Sem mentiras. Até os pastores estão levantando as mãos, assim como os prisioneiros que vocês são. Você sabe que é um mentiroso. Quantos já roubaram alguma coisa antes? Desde que você nasceu, coro. Ei, quantas pessoas já roubaram frango da cozinha da sua mãe? Levante a mão, você estava degustando. E este lado? Quantos já roubaram alguma coisa antes? Todos esses lados estão cheios de ladrões. E este lado? Uau! Então você vê o que isso faz de você. Um mentiroso e o quê? Um ladrão. Então estamos sentados na igreja. Mentirosos. Cheio de mentirosos e ladrões. Número 3. Quantos já sentiram ciúmes antes? Deste lábio? Você nunca sentiu ciúmes antes. Levante a mão se você já sentiu ciúmes. Ciúmes. Pastor levantando a mão. Ciúme. Uau. E esse lado? Cheio de ciúmes. E aqui? Então o que isso significa? Significa que Manila está cheia de mentirosos, ladrões e pessoas ciumentas. Quantos já cometeram fornicação antes? Você sabe o que é? Fornicação. Você não sabe o que é fornicação? Sexo. Quando você não é casado e faz sexo com alguém. Como vocês chamam isso aqui? Sexo antes do casamento. Ok. Quantos já tiveram sexo antes do casamento? Você não quer levantar a mão. Você está adicionando mais uma mentira às suas 100 mentiras. Então se tornaram 101 mentiras. 101. A Bíblia diz que se você olhar para uma mulher e ficar com ela, você já fez isso. Quantos aqui já fizeram um pré-natal? Olhar para alguém com luxúria nos olhos, fazendo com que você se torne 102 mentiras. Então você vê que estamos cheios de pecado. E o pecado está trazendo o mal para nossas vidas. Todos os problemas que temos vêm dos nossos erros e dos nossos pecados. Aleluia! E é por isso que Jesus Cristo veio a este mundo. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Aleluia! E esse é o Evangelho. Deus amou o mundo. E Ele conhece o problema. Não consegue enxergar esse problema, a não ser que vá a uma prisão e veja as pessoas lá ou elas têm um problema. O erro que cometeram e o pecado que praticaram, isso as mantém na prisão. Não é porque são pobres. Não é porque têm alguma doença. Elas têm um problema. O problema é que elas fizeram algo e é isso que as mantém naquele lugar. E é por isso que Deus enviou seu Filho. Ele nos amou tanto que não queria que padecêssemos pelos nossos pecados. Porque eu te digo, o salário do pecado é a morte. O salário. Isso significa que o pagamento pelos seus pecados é você morrer. Aquelas pessoas na prisão, você e eu também merecíamos estar lá, porque todos nós somos pecadores. Você não pode dizer, não podemos sentar aqui e dizer que nunca contamos mentiras. Sentir inveja, ser maldoso, é ser humano. Por isso Jesus veio a este mundo. E hoje, se você acreditar em Jesus, todos os seus pecados podem ser lavados.
Aleluia! E você pode se tornar uma nova pessoa. E o seu nome pode ser escrito no livro da vida e você pode ser registrado. Não porque você é bom, mas porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso e o sangue dele está disponível para você. Aleluia! Dê um brado de aleluia ao Senhor. Amém. Agora, Jesus não é só o Salvador, mas Ele também é um curador. Amém. Agora, por que dizemos que Jesus é um curador? Há uma profecia maravilhosa sobre Jesus de que ele seria o sol da justiça. Se você puder, abra comigo em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Eu amo essa profecia. Ela está no finalzinho do Antigo Testamento, no último capítulo e quase no último versículo do último capítulo do Antigo Testamento. Sempre que encontro um judeu, eu sempre quero mostrar isso para ele. Porque a Bíblia judaica termina em Malaquias. A Bíblia judaica termina em Malaquias. Mas no último versículo, no último capítulo, há uma grande profecia. Aleluia! Aleluia! E essa é a profecia. Ele diz: mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e crescerão como bezerros do celeiro. Aleluia! Tudo bem. Então houve uma previsão, uma grande e significativa profecia divina no final do Antigo Testamento de que alguém viria e a característica dessa pessoa seria cura em suas asas. Amém. Então, se você está aqui esta noite, você deve crer em Jesus como aquele que foi predito que viria, aquele que tem cura em suas asas. Amém. Por que você diria isso? Por que você diz isso? É característico de Jesus? Porque todas as pessoas antes de Jesus não tiveram milagres. Não, sabe, eles não fizeram milagres de cura. Sim, Abraão não teve milagres de cura. Isaac não teve milagres de cura. Jacó não fez nenhum milagre de cura. Josué não fez cura, milagres. Durante o tempo dos reis, Elias fez um milagre para que alguém tivesse um filho. Eliseu também fez um milagre para uma mulher ter um filho. Isaías não fez nenhuma cura. Jeremias não fez cura. Ezequiel não teve cura. Abacuque não teve cura. Obadias não teve cura. Ageu não teve cura. Nenhum dos profetas teve cura. Não havia curas. Não havia cura. Eles profetizavam. Vai acontecer. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Eles profetizariam. E suas profecias estavam corretas. Mas ninguém curou ninguém. Então, a última coisa, no último capítulo do Antigo Testamento, vem o profeta. E ele diz: eu prevejo que virá um filho da justiça. Aleluia. Esse é Jesus. E esse personagem, a característica que você deve observar é que ele terá cura em suas asas. Aleluia. E então Jesus entrou em cena. Jesus entrou em cena e começou a pregar. Pregação maravilhosa e incrível. E coisas maravilhosas ele começou a fazer. Então, pela primeira vez em Israel, eles começaram a ver milagres fantásticos. Em todos os setores havia milagres. E essa era a grande característica de Jesus. Havia milagres em todas as áreas possíveis, onde uma pessoa poderia experimentar milagres. É por isso que, quando João Batista estava na prisão, ele enviou uma mensagem para perguntar a Jesus: você é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro?
E a resposta que Jesus enviou de volta para João Batista, Jesus não disse sim ou não. Jesus não disse, sou eu. Ele disse, diga a João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados. E João Batista saberá quem eu sou. João Batista saberá. Assim que você contar a João Batista que essas coisas estão acontecendo, ele saberá que eu sou o Filho da Justiça que foi predito que viria a este mundo. Jesus é a pessoa que fez milagres em todas as áreas. E hoje eu quero que você espere milagres em todas as áreas da sua vida, no departamento de oftalmologia. Você conhece oftalmologia? Departamento de olhos? Ele abriu os olhos dos cegos. Sim, ele abriu os olhos dos cegos. Uau! Chidimo, sem pés maus. Stevie Wonder, você conhece Stevie Wonder? Eu amo Stevie Wonder. Ele veio à nossa igreja, ao meu escritório e sentou-se ao meu lado. E eu perguntei a ele, como você ficou cego? Perguntei a ele, como você ficou cego? E ele me disse, de Beth, tipo, o cego Bartimeu. E eu pensei comigo mesmo, aqui está alguém morando na Califórnia, com todo o melhor atendimento médico possível e toda a ajuda médica que qualquer pessoa no mundo poderia ter, e mesmo assim não conseguem devolver a visão dele. E Jesus encontrou o cego Bartimeu há 2000 anos. Tudo isso são fatos históricos. E Bartimeu era cego desde o berço. E ele perguntou a Jesus, perguntou-lhe, o que você quer? Ele disse, eu quero ver, eu não quero dinheiro, não quero nada de você, eu quero ver. E Jesus abriu-lhe os olhos. Uau! As pessoas não conseguiam acreditar no departamento de oftalmologia, no departamento de ortopedia. Jesus fez milagres. Você conhece ortopedia? Tem a ver com pernas e ossos. Lembra do homem paralítico que desceu pelo telhado? Uau! Não conseguia andar. O coxo andava por onde quer que fosse. Ele estava indo bem. Ortopedia. Jesus curou na dermatologia. Você conhece dermatologia? Dermatologia é pele, doenças de pele. No departamento de pele, o ECRA. Ele curou leprosos. 10 leprosos. 10 leprosos. Isso era uma condição de pele. Infecções. Jesus curou os leprosos. Mas eu diria que a lepra é como a doença incurável dos dias de hoje. Existem cânceres, ebola, HIV, doenças do tecido conjuntivo, como lúpus e outras condições semelhantes que atualmente não têm uma cura conhecida. Porque qualquer pessoa que fosse leprosa naqueles dias era chamada de morto-vivo, sabe? Então, quando você pensar que os tipos de câncer, é como se você estivesse vivo, mas todo mundo sabe que você vai morrer. É como se tivessem te dado alguns dias, um tempo para morrer. Então, você é chamado de morto-vivo. Eles não dizem para você que você é um morto-vivo. Tipo, você está morto, mas vivo. Você entende do que eu estou falando? Mas os leprosos eram chamados de mortos-vivos na Bíblia. Essas são as doenças incuráveis. Jesus curou as doenças incuráveis. Quantos acreditam que Jesus ainda está vivo? Jesus está vivo, hein? Ele é um Jesus que cura e é poderoso. Ele é o Salvador dos nossos pecados e também é o nosso curador. E essa foi a grande profecia que o último versículo do Antigo Testamento diz: está vindo o sol da justiça. E a característica desse homem é que haverá cura em suas asas. Ele começou a fazer todas essas coisas. O departamento de nariz, ouvido e garganta otorrino. Esse departamento. Ele curou os surdos, não conseguiam ouvir. 2 homens surdos seguiram Jesus. Ele os curou. Ele curou pessoas nos ouvidos. Depois veio o departamento de ginecologia. Agora, você pode pensar que Jesus é um multiespecialista. Você se lembra da mulher com um fluxo de sangue? Ela estava sangrando há 12 anos.
Se você é mulher, é para sangrar 3, 5 dias. Mas essa mulher sangrou por 12 anos. Ela deve ter desenvolvido problemas como anemia, insuficiência cardíaca e muitas. E Jesus a curou. Ela poderia estar sofrendo de miomas, problemas hormonais, ovarianos, de todos os tipos de problemas. Jesus a curou. Qual outro departamento você quer? Departamento mental. Olá, psiquiatria. Jesus conheceu o louco de Gadara. Bem, vou te contar, ele veio do departamento feminino, mental e da ortopedia. É por isso que ele é um Jesus curador. Aleluia, seu Jeová. Rav diz, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Departamento mental. Ele curou o louco de Gadara. Um homem andando nu, totalmente nu, como uma banana sem a casca. Vocês têm isso nas Filipinas? Vemos isso, não é? Sim, você pensaria que, 2000 anos depois, nunca veria um homem andando nu desse jeito. Mas essas são as condições que existem na Terra hoje. E isso mostra que a Bíblia é verdadeira. Hoje, no mundo inteiro, temos pessoas tirando a roupa, andando por aí porque elas foram para os bunkers e ficaram completamente loucas. Mas Jesus, você sabe, e essas pessoas, eles não podem ser curados facilmente. Nós damos medicamentos para acalmá-los, apenas para deixá-los um pouco sonolentos, para que não causem muitos problemas. Mas Jesus, quando o homem viu Jesus, ele correu até Jesus. Ele correu até Jesus e se ajoelhou. Uau! Todo poder demoníaco em você se curvará a Jesus hoje. Eu disse que todo poder demoníaco em sua vida se curvará a Jesus hoje. Para o departamento de pediatria. Crianças. As pessoas levavam seus filhos a Jesus o tempo todo. Doenças infantis, condições infantis. A mulher fenícia Aquário trouxe sua filha. Jairo trouxe sua filha. Muitas pessoas levaram seus filhos a Jesus. Diga que o meu filho. Você nunca entende isso até ser pai ou mãe. Quando você for pai ou mãe, saberá o porquê. Um dos pais levantará a criança e a carregará para a cura. Quando você for pai ou mãe, você entenderá isso. Sim, departamento de pediatria. Qual epilético? Esse será o departamento de neurologia, epilepsia. Jesus curou tudo. Então isso comprovou a profecia. Aleluia! Isso comprovou a profecia de que Jesus Cristo era o Filho da Justiça que viria com cura em suas asas. E finalmente, o último departamento, o departamento de patologia. Você conhece patologia? Patologia tem a ver com os mortos. Jesus era realmente. Quer dizer, Jesus gostava de patologia. Sim, Jesus não tem medo de pessoas mortas. Muitos médicos modernos, se você traz um problema de uma área, eles fogem. Tem médico que, quando vê um problema, dá meia volta com o carro e vai embora. Eles não aguentam. Ou às vezes você está num avião e perguntam, tem algum médico a bordo? Muitos médicos só fingem que estão dormindo. Dizem, não sou médico, não quero saber desse problema. Sim, Jesus gostava de patologia. Uau! Um dia, havia uma senhora que era viúva na cidade de Naim. Quando você vai a Israel, você vê a cidade de Naim. Está escrito lá. E a mulher teve seu único filho e seu filho estava morto. E Jesus sentiu compaixão da senhora e disse, deixem que pegam a criança. Tragam-na. E ele se aproximou da criança e disse, eu te digo, jovem, eu te digo, levanta-te. Uau! Este é o milagre supremo, porque são 3 milagres em um. É uma combinação de 3 milagres para ressuscitar alguém dos mortos. Jesus fez isso 3 vezes. Isso está registrado. É um milagre combinado porque, para ressuscitar alguém dos mortos, primeiro, você tem que chamar o espírito da pessoa do inferno ou do céu.
onde ela já foi registrada como um novo cidadão. Ele já está registrado, ele tem um passaporte e tudo. Ora, ele está no inferno. Ele, Deus, seu novo passaporte, nova carteira de identidade, tudo. Número 2, o corpo decomposto. Porque quando morre, seu corpo começa a se decompor como Lázaro ficou 4 dias cheirando mal. Então tem que recompor o corpo decomposto, porque não pode voltar à vida a ser decomposto. Você será como um Frankenstein. Então você tem que recompor o corpo decomposto. É como se a carne estivesse com cheiro ruim. Então você tem que curar a carne da pessoa. A carne da pessoa precisa ser curada. Então, a terceira coisa que precisa ser feita é que a pessoa tem que ser curada da doença que ela tinha antes de morrer. Caso contrário, quando o espírito dela voltar e o corpo for recomposto, ela vai morrer de novo imediatamente, porque a doença ainda é um problema. Espero que você entenda do que estou falando. Então você precisa ser curado também. Ele morreria. Por que você não bate palmas para Jesus corretamente? Dê a Jesus uma forte oferta de palmas. Uau! É um milagre fantástico ressuscitar alguém dos mortos. Então, Jesus Cristo, quando dizemos que Jesus é o Salvador e o Curador, queremos dizer que Jesus tinha todas essas características. Essa era a característica de Jesus Cristo. Seu ministério de cura. Foi que houve cura. E esta noite e hoje, você deve ver Jesus como um curador. Você deve. Você deve ver Jesus como um curador, porque Ele é um Jesus que cura. Nós não entendemos tudo sobre cura. Agora, por que você quer entender tudo? Você entende o seu telefone quando você usa. Como é que você pode falar com alguém na América e ele pode ouvir sua voz ou você pode vê-lo, mas mesmo assim você usa? Não é tudo que entendemos sobre cura. Porque algumas não foram curadas. E outras, não é nisso que você deve pensar. O que você deve saber e pensar é que Jesus cura. Existem razões para as coisas acontecerem e para as pessoas não serem curadas. Eu tenho um livro ali chamado Amplifique Seu Ministério e dei todos os motivos em um dos capítulos sobre por que as pessoas não são curadas. Existem muitos motivos, mas também existem muitos motivos pelos quais as pessoas são curadas. E Jesus é um Jesus que cura. Veja, eu sou médico, então é mais difícil me acreditar em milagres pessoa comum. Muito mais. Porque quando você diz que tem um problema de saúde, minha mente vai para tantas coisas. É como quando alguém diz que vai fazer uma cirurgia. Às vezes, vi a cirurgia antes, então consigo imaginar o que vão fazer durante 12 horas, não me deixa confortável. Então, para eu acreditar em milagres, olha, isso mostra que milagres são reais. Ah, sim, milagres são reais. Eu me lembro de uma senhora, ela veio para um culto. Iam acontecer 5 cultos. Ela não foi curada no teatro. O pastor anunciou que haveria cura na terça e na sexta-feira. Na primeira terça-feira, ela não foi curada. Na sexta seguinte, oraram por ela todos os dias. Ela estava pele e osso. Ela tinha câncer no pulmão. Câncer no pulmão, ela estava morrendo. Câncer de mama ou pulmão, estava morrendo. Só osso. Mas, de qualquer forma, trouxeram para a igreja e eu quero que você creia em Deus. Quem precisa de Jesus curador, Jesus vai tocar. À medida que a palavra é ministrada, o poder de cura de Jesus está aqui. Aleluia. Amém. Na terça e sexta, impuseram as mãos sobre ela para a cura, mas ela não estava curada. Ela voltou na terça, impuseram as mãos, nada. Na sexta, repetiram. Era um programa de 3 semanas. Na terceira semana, na terça-feira de novo, trouxeram ela. Assim que o pastor impôs as mãos sobre ela, assim que ele colocou as mãos nela, ele entrou no espírito e viu um macaquinho sentado ao lado do peito da mulher.
E ele ficou chocado porque já tinha imposto as mãos sobre ela 5 vezes e nunca nada parecido tinha acontecido. É por isso que eu disse que existem mistérios sobre a cura que todos nós não entendemos. Mas porque ela não foi curada na primeira terça-feira, nem na sexta-feira seguinte, nem na terça-feira seguinte, nem na sexta-feira seguinte. Eu não sei. E eu não sei de tudo. E nenhum de nós sabe de tudo. A gente só ora. Alguém me perguntou, você cura as pessoas? Eu não posso curar ninguém. Eu só posso orar pelas pessoas. Se eu pudesse curar as pessoas, eu iria agora mesmo para o Hospital Geral de Manila e curaria todo mundo lá, dando alta para todos. O governo ia acabar me seguindo também. Os médicos talvez entrassem em greve porque eu curei todo mundo e eles não teriam mais nada para fazer. Se eu pudesse curar as pessoas, era isso que eu faria. Eu só posso orar. Mas muitas vezes, quando eu oro, vejo Deus fazendo coisas maravilhosas. E hoje à noite Deus vai fazer coisas maravilhosas aqui. Aleluia! Se eu pudesse curar, eu iria ao hospital, curaria todo mundo e daria alta para todos. Verdade, mas é o poder do Espírito Santo. No 5º dia, na terça-feira, o pastor impôs as mãos sobre essa senhora. Ele viu uma criatura parecida com um macaco sentada ao lado dela. Ele disse, saia dela. E a criatura macaco caiu no chão e ele disse, saia da igreja. E aquela coisa de macaco foi descendo, 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 descendo. Ele não queria sair da sala, porque muitas vezes, quando espíritos malignos saem das pessoas, eles querem entrar em outra pessoa. E ele expulsou o espírito, dizendo, saia daqui. E ele saiu pela porta da igreja, mas ele não queria sair do terreno. É por isso que você precisa ser um cristão forte, porque sempre há espíritos malignos tentando entrar em você. E ele expulsou o espírito do terreno e viu ele descendo a rua e entrando em um prédio que era uma boate chamada Discord. Naquela noite, a boate pegou fogo e queimou até o chão. Todas essas coisas são espirituais. Naquela noite, a boate pegou fogo e Beana, aquela mulher que tinha câncer e estava quase morrendo. Só restava pele e osso. Isso é isso que eu chamo disso. Quando você fala de milagres, é isso. Se você ouvir como médico, vai saber que não há explicação. Essa mulher, de repente, se recuperou, voltou à vida. O câncer desapareceu. Ela recuperou todo o peso, voltou a ser uma pessoa normal e viveu por muitos anos. Por que você não dá uma salva de palmas para Jesus por esse milagre fantástico? Sim, as coisas espirituais são reais. É por isso que a cura vem de Jesus. Lembro de uma senhora na minha igreja, é uma história. Quando lembro, me assusta. E é por isso que ensino, porque você deve ser um cristão forte. Um dia, essa jovem estava internada no hospital. Ela foi fazer uma cirurgia, uma operação na tireoide. Enquanto estava lá, ela disse que estava internada com outra mulher. Elas estavam no corredor, então só havia 2 pessoas naquele setor. Ela disse que, numa noite, a mulher que estava deitada ao lado dela começou a ter convulsões. Você entende? Convulsões, tipo ataques, crises epiléticas durante toda a noite. E ela morreu. A mulher ao lado dela, e essa moça me contou, ela disse, bispo, no dia seguinte eu comecei a ter convulsões. Ela nunca tinha tido convulsões antes na vida. Nunca. Quando essa senhora morreu no dia seguinte, ela começou a ter convulsões. E ela morreu de convulsões mais tarde. Sim. E claramente você podia ver isso do hospital. É por isso que aqueles que trabalham no hospital devem ter cuidado, porque coisas sempre aparecem quando algo mata as pessoas. Assim como os porcos, os demônios entraram no porco. Quando algo morre, o espírito sai e procura a próxima pessoa. Então, nessa noite, Jesus não é apenas salvador de pecados, mas ele é curador. Precisamos recebê-lo como curador. Devemos crer e orar cura. Devemos sempre orar por cura. Jesus nos ensinou a sempre orar por cura. O poder de Deus está disponível para tocar sua vida, curar e transformar.
Mas a primeira coisa que Ele faz é nos salvar dos nossos pecados. Quando Jesus te salva dos pecados, você pode começar uma nova vida e olhar para Ele por bênçãos maravilhosas. Quantos querem que Jesus os salve, os cure? É por isso que precisamos sair pelo mundo e contar às pessoas sobre Jesus, porque Jesus é o Salvador. Ele é o único Salvador das Filipinas. Ele é o único Salvador e curador desta nação, o único poder em quem podemos confiar para nos salvar e ajudar. É por isso que precisamos sair, pregar sobre Ele, falar sobre Ele e deixar as pessoas acreditarem e verem que Ele está vivo. Ele é real. Aleluia. Fiquem de pé todos. Quero que todos fechem os olhos por um momento. Se você está aqui hoje, talvez alguém tenha te convidado para este culto. Mas você sabe, é um pecador. Você não conhece Jesus. Se você morrer hoje, se você morrer amanhã, para o céu ou para o inferno, eu quero dizer, pastor, ore comigo. Quero que Jesus me salve pecados. Não quero ir ao inferno. Quero que Jesus me salve pecados, lave o sangue. Se você está aqui, escute, esse é o maior milagre. O maior milagre é ser perdoado. Aleluia, aleluia. Esse é o maior milagre, é o maior milagre, é o maior milagre. Todos de cabeça baixa, todos de olhos fechados. Se você está aqui esta noite, pastor, ore comigo. Eu quero entregar minha vida a Deus. Eu não quero ir para o inferno. Eu sei que sou um pecador e quero que Jesus entre na minha vida, me salve e me transforme. Paque-me. Se você quer entregar sua vida a Deus, nascer de novo, levante sua mão direita. Eu vou rezar com você. Apenas sua mão direita, bem alto. Preciso ir alto. Apenas sua mão direita. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu quero nascer de novo. Talvez alguém tenha te convidado, mas lá no fundo está longe de Deus. Você quer entregar sua vida a Ele. Esse é o maior milagre. Ser perdoado dos seus pecados, ser lavado, para que você se torne uma nova pessoa. Se você está aqui assim, sua mão deve estar levantada. Sua mão direita deve estar levantada. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vejo todas as suas mãos. Se você levantou a mão, quero que faça mais uma coisa. Venha até aqui na frente para orarmos. Só venha até aqui. Se você levantou sua mão, eu quero que meus pecados sejam lavados. Eu quero entregar minha vida a Deus. Deus te abençoe. Venha até aqui na frente. Onde quer que você esteja, entregue sua vida a Ele hoje. Venha, ó Jesus. Venha para Jesus. Venha, meu amigo. Venha, jovem. Venha para Deus hoje. Entregue sua vida a Ele. Deixe Ele agir como quiser. Venha, Deus quer te salvar. Jesus está te salvando esta noite. Venha, ó Jesus. Que bênção. Ele disse que veio para salvar o povo dos seus pecados. Venha para Deus esta noite. Venha para Jesus. Venha para a cruz, venha Jesus nos outros campos. Entregue sua vida a Ele agora mesmo. Venha até a frente e deixe-me orar com você. Venha, estou esperando. Essa é uma chance, é uma boa oportunidade. Que oportunidade! Ele salvará o povo dos seus pecados. 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 Venha para Jesus. Venha para a cruz. Hoje à noite é a sua noite de salvação. Todo mundo levante a mão e cante. Venha até Jesus. Venha, ó Jesus. Venha, ó Jesus. Entregue sua vida a Ele. Entregue sua vida a Ele hoje. Venha até Ele esta noite.
Venha, ó Jesus. Pense em agir como quiser. Agora escute, todos de cabeça baixa, todos de olhos fechados. Sabe, às vezes quando você vai ao aeroporto, houve um anúncio dizendo: este é o último chamado para o voo tal e tal, para onde quer que esteja indo. É isso. Este é o último chamado. Última chamada esta noite. Quero te dar uma última chance. Talvez você esteja aí parado, mas lá no fundo do seu coração, você sabe que está longe de Deus. Quero te dar a última chance. Pastor, me ajude. Ore comigo. Quero entregar minha vida a Deus. Este é o último chamado. Se você está aqui, ainda está aí em pé, essa é a sua chance. Venha para a frente. Levante sua mão rapidamente e venha. Venha até aqui. Vamos lá. Venha, meu amigo. Aplaudam por eles e incentivem eles. Venha até aqui. Venha para Deus. Venha para Deus. Esta é a sua chance de ser salvo. Entregue sua vida a Deus. Esta é uma oportunidade. Moça, rapaz, venha para Deus. Vamos. Venha, deixe-me orar com você. Quero entregar minha vida a Deus. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deixe que Ele faça a vontade dele. Certo, todos levantem a mão aqui na frente e façam esta oração comigo. Eu vou orar com vocês. Tudo que eu orar, quero que vocês repitam depois de mim. Diga: Senhor Jesus, por favor, me perdoe pelos meus pecados. Eu sou um pecador. Eu sei que sou um pecador. Por favor, tenha misericórdia de mim. Por favor, me perdoe. Me desculpe por todos os meus caminhos perversos. Por todos os meus pecados. Eu sou um mentiroso. Eu sou um magrão. Eu fiz muitas coisas ruins. Por favor, tenha misericórdia de mim. A partir de hoje à noite, eu abro meu coração. Eu entrego minha vida a Ti, Senhor Jesus. Por favor, me lava com o sangue de Jesus. Lava-me com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Levante sua mão. Diga: obrigado, Jesus, por me salvar. Obrigado, Jesus, por me lavar com teu sangue. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Diga: Senhor Jesus, por favor, escreva meu nome no livro da vida. Eu entrego meu coração a Ti. Eu entrego minha vida a Ti. Obrigado, Jesus, por escrever meu nome no livro da vida. A partir de hoje à noite, diga: a partir de hoje à noite eu pertenço a Deus, eu pertenço a Jesus e eu vou servir a Jesus. Muito obrigado, Senhor, por me salvar hoje. Agora diga depois de mim: Satanás, Satanás. Ouça atentamente. A partir desta noite, eu não tenho nada a ver com você novamente, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. A partir desta noite, eu não vou te servir novamente. Eu não vou te seguir novamente. Eu pertenço a Jesus. Jesus. E eu servirei a Jesus. Serviu-os. Levante suas mãos e agradeça a Deus. Diga: obrigado, Jesus, por me salvar. Obrigado por me amar, perdoar e aceitar. Eu te amo, Jesus. Obrigado. Ajuda-me a te servir, ajuda-me a te seguir, ajuda-me a te obedecer, ajuda-me a ser um bom cristão, ajuda-me a te servir, ajuda-me a estar na igreja, ajuda-me a permanecer na igreja, ajuda-me a te servir bem. Pai, eu me entrego a Ti. Pai, obrigado pela Tua maravilhosa salvação para todos aqui esta noite. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Agora eu acredito quando encerrarmos. Qual era o plano para os novos membros? Eles devem voltar e vir depois, ok? Todos vocês que vieram à frente,
Eu só vou orar pelos enfermos agora, porque quero que vocês voltem para seus lugares e, assim que encerrarmos, todos vocês que vieram, nós vamos conduzi-los novamente para a sala do rio. Tem uma sala chamada Sala do Rio bem aqui. Se você veio, você leva Deus a sério? Levante a mão. Ao final, vá para a Sala do Rio. É importante. Nos vemos lá. Tudo bem? Deus abençoe você. Agora voltem para seus lugares. Jesus vai nos curar, eu creio. Quantos aqui acreditam que Jesus é um Jesus que cura? Eu sou o Senhor que te ama. Se você quiser ficar aqui na frente, tudo bem. Vamos orar. Teu curador enviou minha palavra e curou a tua doença. Eu sou o Senhor, o teu fiel e verdadeiro curador. Estamos orando pelos enfermos agora, ninguém deve ir embora. Ainda não terminamos nada. É um momento maravilhoso na presença do Senhor. Amém. Jesus está aqui. Ele está andando por esses corredores. Amém. E Ele está tocando a sua vida hoje. Ele diz: eu sou o Senhor Jeová, Rafi, o especialista. Um dia, Jesus apareceu a um homem de Deus num hospital e lhe disse: ore sempre pelos doentes. É nisso que eu acredito. Ore sempre pelos que, não importa qual seja a condição, rezar. E eu acredito que as orações desta noite estão mudando o seu destino. Você acredita? Amém. Agora mesmo, seja qual for o problema que você tenha, coloque suas mãos nele. Tem alguém aqui com um nódulo no seio, câncer ou nódulo, seja o que for. Jesus está te curando. Problema nos olhos. Coloque sua mão nos seus olhos agora. Qualquer dor nas costas. Tem alguém com dor nas costas. Coloque sua mão aí. Qualquer problema que você tenha, coloque sua mão aí. Ele é um Jesus que cura. Amém. E Ele está nos curando hoje. Nesta noite, todos aqui estão recebendo um toque do Senhor. Eu sou o Senhor que te cura. Ó, sim. Eu sou. O Senhor é o seu verdadeiro e grande curador. Eu enviei a minha palavra e curei a sua doença. Assim. Eu sou o Senhor, sua muito amada e carinhosa mãe. Tu és o Senhor que me ama. Tu és o Senhor, por favor, ama-me profundamente. Tu és o Senhor, meu curador. Você enviou sua palavra. Você enviou sua palavra e curou minha doença. Você é o meu curador pessoal, o meu único curador. Pai, eu te agradeço pelos milagres maravilhosos. Alguém com dor de estômago, condição abdominal ou estomacal, coloque sua mão ali. Problemas de sangramento. Basta colocar a mão na barriga. Jesus está curando. Toda maldição da escuridão e da maldade é quebrada esta noite. Em nome de Jesus, toda sentença de morte, nós a cancelamos e revogamos. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pelo seu poder. Envia teus anjos curadores para o meio do povo. Obrigado pelo seu poder milagroso. Obrigado por suas misericórdias. Obrigado por nos curar hoje. Apenas coloque sua mão onde estiver o problema, onde quer que esteja o problema. O poder do Espírito Santo está se movendo sobre você agora mesmo. Receba em nome de Jesus. Pai, obrigado. O Senhor é um Jesus maravilhoso que cura. Abre os olhos dos cegos, toca os doentes, ministra poder e misericórdia. Nós recebemos sua misericórdia. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Senhor, pela sua bênção e seu poder. Receba agora mesmo. Ó Senhor, nós te louvamos. Obrigado por tantos milagres.
Tu és o Senhor. Pai, agradeço pelos milagres que o Senhor fez. Onde quer que esteja, examine-se. Tudo que você não conseguia fazer antes, comece a fazer. Você não conseguia ver, abra os olhos. Você não conseguia andar, comece a andar. Você sentiu uma dor, verificar, a dor desapareceu. Você não conseguia ouvir, Deus está abrindo seus ouvidos. Receba agora. O poder flui neste lugar. O poder flui neste lugar. Receba o poder do Espírito Santo. Pai, obrigado pelas coisas maravilhosas que estão acontecendo. Apenas verifique você mesmo agora. O poder do Espírito Santo está aqui. Pai, nós te damos graças. Nós te louvamos por tuas maravilhas. Maravilhas. Alguém com uma lâmpada. O poder de Deus está neste lugar. Senhor, levantamos nossas mãos. Nós dizemos obrigado. Todos levantem as mãos e agradeçam ao Senhor pelos milagres maravilhosos que estão acontecendo. Aleluia. Nós te louvamos. Sim. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Tu és o Senhor, verdadeiramente meu querido amor. Você sente a sua palavra e ele é a minha própria e verdadeira morte. Tu és o Senhor, meu Deus. Tudo bem, pode abaixar as mãos. Fechem os olhos, pessoal. Se Deus tocou em você esta noite, talvez você não pudesse ver, mas agora você pode ver. Talvez você não pudesse ouvir, mas agora você pode. Talvez você sentisse dor, mas a dor se foi. Qualquer que seja o problema. Mas percebe que algo aconteceu agora. Estamos sentados. Não que vá acontecer no futuro, mas agora estamos. Sente que o poder de Deus te tocou. Se o poder de Deus te tocou, algo aconteceu. Onde quer que você esteja, se Deus te tocou esta noite, quero que você levante sua mão direita. Se Deus te tocou, levante sua mão. Não é que você está acreditando que vai acontecer no futuro, mas agora, enquanto estamos aqui, você pode ver que Deus te tocou. Só levante sua mão rapidamente. E se você levantou sua mão, quero que venha até aqui na frente comigo, porque eu quero orar com você novamente. Se Deus te tocou onde estiver, venha à frente, deste lado. Se Deus te tocou, venha até mim na frente. Venha até este lado aqui. Deus te abençoe. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Se Deus, não é que você está esperando que aconteça no futuro, mas agora você pode sentar. Fique em pé bem aqui, por favor. Ajudem eles a ficarem bem aqui deste lado. Onde quer que você esteja, você pode ver que algo aconteceu. Deus te tocou. Venha rápido, venha rápido. É muito importante. O poder de Deus está aqui. Antes não via nem andava. Agora sim. Você sente que algo maravilhoso aconteceu. Venha até este lado. Orar. 2 linhas. Não por aqui. Logo, você pode sentir que algo aconteceu. Vamos rezar. O poder de Deus. Que bênção! Levante a mão e cante. Eu sou o Senhor que te sara. Vamos lá, pessoal. Você é o Senhor, eu. Tu és o Senhor, meu curador. Você enviou sua palavra. Aceite sua palavra e ele será minha morte. Tu és o Senhor, sim, o meu curador. Eu sou o Senhor que cura, que está sempre comigo. Eu sou o Senhor que te cura, que te restaura completamente e te dá nova vida. Ó, eu enviei a minha palavra e curei a sua doença, trazendo a você a plena saúde e bem-estar duradouro. Uau! Eu sou verdadeiramente o Senhor da cura. Agora ouçam, vou recolher alguns testemunhos e depois vou orar por todos os outros que queriam que eu orasse por vocês quando vieram esta noite, porque eu creio que o poder do Espírito Santo está aqui. Tudo bem? Agora, se Deus te tocou, se Deus fez algo, quero que você venha até mim. Alguém pode ajudar lá. Preciso de alguém da equipe de apoio para ajudar as pessoas a virem até mim. O que aconteceu com o Senhor? Ajude-os a subir. O que aconteceu com você? Eu tenho que passar.
O que? Você pode me dar outro microfone, por favor? Paralisia cerebral. Paralisia cerebral. Ok. E o que aconteceu com você esta noite? Deus tocou em você? Como você sabe o que aconteceu? Eu acredito nisso. Você acredita nisso, Pai? Obrigado pelo seu poder esta noite. Em nome de Jesus, faça uma poderosa oferta de palmas ao Senhor. Este cavalheiro acredita que Deus o tocou. Próxima pessoa rapidamente. Se Deus tocou em você, venha. Aqueles que vieram para a frente rapidamente. Uau! Venha, minha querida, venha por aqui, suavemente. Ajude-os a virem e mover os cabos do microfone. O que aconteceu com você? Minha dor nas costas foi curada instantaneamente. Também minha artrite há 14 anos. Curado instantaneamente. Para a glória de Deus. Uau! Essa noite. Sim, amém. Seu ombro. Sim. Onde? Minha dor nas costas. Ele disse que já está curado. Dê ao Senhor uma oferta de palmas. Uau! Próxima pessoa, rápido. Se Deus tocou em você, sim. O que aconteceu com você? Tenho sentido dores nas costas nas últimas semanas e elas desapareceram imediatamente. Louvado seja Deus. Uau! Onde estava a sua dor nas costas? Uau! E a dor desapareceu. Quantos acreditam que a dor nas costas também é curada por um milagre? É um dos grandes problemas que temos. Pai, obrigado pelo seu poder. Em nome de Jesus, faça uma grande oferta de palmas ao Senhor por isso. O que aconteceu com você, minha querida? Amplos milagres esta noite. Senti uma dor no estômago. Estou passando por isso há 2 semanas e hoje sinto a cura. Já tinha ido embora. Aí está a dor no seu estômago. Qual é a posição do seu estômago, para cima ou para baixo? Estômago. E a dor desapareceu. Uau! Pai, obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Dê ao Senhor uma oferta de palmas. A dor de estômago foi curada instantaneamente no culto. O que aconteceu com você? Eu tinha fortes dores nas costas antes. Dor nas costas severa. Deste lado. No seu ombro, curvar, mover. O que você não podia fazer antes? A dor desapareceu? Sim, ele se foi. Senti algo quente lá atrás. Você sentiu algo quente? Louvando ao Senhor. Alguém mais sentiu algo quente? Uau! Esse é o poder do Espírito Santo. Pai, obrigado pelo seu poder esta noite. Em nome do poderoso Jesus. Amém. Deus o abençoe. Dê ao Senhor uma oferta de palmas. Vamos comemorar o que aconteceu com você. Enquanto orávamos há algum tempo, cheguei aqui com um ombro machucado. Aqui. Hoje, muitos ombros estão sendo curados. Não sei se vocês estão percebendo os ombros. E o que estávamos orando? Eu continuei girando o ombro e agora, olha, não sinto mais nada. Não sinto mais dor. Sem dor. E então, na verdade, eu estava com um nódulo no seio aqui há pouco tempo. Senti algo pulsar no meu peito direito. Louvado seja Deus. Eu sei que Ele me curou porque eu podia imaginar, enquanto orávamos, que havia um homem caminhando ali dentro, vestido de branco, e eu sabia que Ele era Jesus. Quem me toca, toque em cada. Uau! Aleluia! Aleluia! Você tinha uma massa em seu. Seios, eu fui diagnosticado com você. Diagnosticado com câncer. Estenda a sua mão. O câncer de mama está sendo curado esta noite. Pai, obrigado pelo seu poder. Obrigado pela sua cura e pela sua misericórdia. Em nome do poderoso Jesus, Senhor. Aleluia. Dê ao Senhor palmas. O que aconteceu com você? Estou com dor nas costas. Isso seria no ano passado, mas agora sinto que a dor desapareceu. Curvar. Faça o que você não conseguia fazer antes. A dor passou, uau. Obrigado pela cura da espondilose. Em nome de Jesus, faça uma poderosa oferta de palmas ao Senhor. Esses são milagres maravilhosos. O que aconteceu com você? Mamãe? Muito para trás, de fato. Você mal conseguia andar. Ela estava andando assim. Como você trabalhava antes? Assim. Ande como você costumava andar antes. Deixe-me ver. Era assim que ela trabalhava antes. Caminhe e segure. Segure minha mão. Olhe para ela andando.
Segure minha mão. Olhe para ela andando agora. Dorma as costas, eu te digo. Você se lembra que havia uma mulher curvada? Já vi pessoas curvadas desse jeito. Eles nunca conseguem ficar de pé. Sim, uau. Você acredita que Deus tocou em você? Sim, pastor. Uau. Dê ao Senhor uma poderosa oferta de palmas. O que aconteceu com essa senhora? Eu tinha 2M. 2 abortos espontâneos. Você pode nos dar o volume baixo e microfone, por favor? Então estou grávida novamente. Depois tive um sangramento e dor. Então, ela começou a ter cólicas. Uau! Esta senhora já teve 2 abortos espontâneos. E ela começou a ter contrações, certo? O que significa que ele está tentando tirar o bebê antes. E as contrações pararam. Pai, obrigada pelo seu poder e segurança na gravidez. Em nome de Jesus, ela terá um bebê saudável. Alguém grite aleluia. Você é abençoado. Amém. O que está acontecendo? Milagres e mais milagres esta noite. Milagres maravilhosos. Eu lhe digo que se você já passou por alguma dessas condições, você saberá que Deus está agindo certo. O que aconteceu com você? Senhor, perna. Perna manca. E o que aconteceu esta noite? Consegui ficar de pé sozinho. Não conseguimos ficar de pé sozinhos. Por que não faz uma poderosa oferta de palmas ao Senhor e fica de pé sozinho? Sim. Uau, venha caminhar comigo, caminhe comigo. Às vezes, quando eles andam, o poder de Deus. Uau, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Uau, ele está se tornando um pregador poderoso. Amém. O que aconteceu com você, minha querida? Eu sofri uma queda muito feia há 3 meses por causa do skate. Desculpe. Mas de qualquer forma, quando você nos pediu para simplesmente colocar as mãos nas partes doloridas, decidi obedecer e acreditar que Deus me curou e eu estou sendo curado. E a dor desapareceu. Onde estava a dor? Aqui. Uau! Há quanto tempo essa dor está presente? 3 meses. 3 meses. Uau! Esquente. Ela caiu. Esquente. Você tem 45 anos de skate. Uau! Deus está dando a ela juventude. Aleluia! E a dor se foi esta noite. Aleluia! A dor desapareceu esta noite. Obrigado, Senhor, pelo seu poder em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Uau, lesões causadas pelo skate. O quê? Antes eu não conseguia fechá-lo, porque agora ele está dormente. Eu poderia fazer do que a Jesus. Você pode fechar sua mão. Você pode abri-lo novamente. Feche, abra, feche, abra, feche, abra. Dê ao Senhor. Isto é artrite. Artrite. Você não pode mover os dedos. Uau. Voltar. Olhar. Quando alguém desenvolve artrite reumatoide ou artrite, veja bem, as articulações deveriam estar livres, mas depois se tornam como uma articulação sem óleo. Então é muito doloroso apenas dobrar o dedo um pouquinho. Abra assim. Feche-o. Uau, que bênção. Pai, em nome de Jesus, faça oferta de palmas ao Senhor. Aleluia. Uau, o que aconteceu com você, minha querida? Tenho visão de sangue porque tenho diabetes. 14 anos. Você tem o quê? Visão embaçada? Visão de sangue. De diabetes por 10 anos. De diabetes. Ok, eu sei. Eu posso ver você muito claramente. Ela consegue enxergar claramente. O que ela disse? Ela não vai beber. Ela não precisa mais tomar remédios. Uau,
Então você pode ver o que antes não conseguia ver claramente. É sangue, 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 sangue. Ok, e agora está claro. Sim, você pode me ver claramente. Dê uma risada ao Senhor. Essa senhora tinha diabetes e o diabetes às vezes afeta os olhos. E ela tinha sangue. Ou você diz sangue, sangue. Sangue ou sangue, visão de sangue parece sangue como o sangue de Jesus. Ela tinha visão de sangue. E quando seus olhos se abriram, quando conseguiu enxergar, Eu apenas vejo muito claramente. Todas as pessoas. todas as pessoas, de repente, Sim. uau, dê ao Senhor uma grande oferta de cuba por um milagre maravilhoso. Obrigado, Jesus. Aleluia. O que aconteceu com você? Semana passada, fui ao médico. Alguém. Mas com um olho. Tem mais alguém aqui que tem um olho? Você não conseguia enxergar ou não conseguia enxergar claramente. Onde você está? Alguém mais que não conseguia enxergar de um olho, mas agora consegue ver. Por favor, onde está essa pessoa? É você? Verifique para mim. Por favor, você não conseguia enxergar, mas agora consegue ver. Tem mais uma pessoa. Por favor, o que aconteceu com você? Fiz meu check-up na semana passada com o meu cardiologista porque estava me sentindo muito fraca e com dor abdominal. E aí, esta manhã, comecei meus exames laboratoriais e então eu disse eu pedi a Deus, Senhor, eu vim a essa cruzada porque acredito que o Senhor é o meu curador. Quando começamos a adorar a Deus, eu disse, Senhor, depois dessa cruzada, seja qual for o resultado dos exames, eu sei e acredito que será negativo, porque o Senhor disse em sua palavra que traria ajuda e cura para o seu povo e para essa terrível de destino. E então eu senti um calor tão forte no meu corpo. Isso é a unção. A dor abdominal desapareceu. Acabou. Uau, deem uma forte palma ao Senhor. Obrigado, Senhor, em Jesus, nome poderoso. Amém. Uau, dê ao Senhor uma oferta de palmas. Tantos milagres, tantos milagres, tantos milagres. Tenho vários dias. Eu tenho dor. Não sei, não consigo virar a cabeça desse jeito. Você? Não pode virar seu. Cabeça? Tenho um pouco de dor aqui e não sei de onde vem a dor. Então, esta noite, enquanto orávamos, a dor nos meus ouvidos era tão intensa. É tão doloroso. E então é agora. Acabou. Já se foi. Dor, 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 dor. Satanás, seus planos para esta senhora acabaram. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo seu grande poder. Em nome de Jesus, faça uma grande oferta de cuba para o Senhor. Tantos milagres maravilhosos esta noite. Vamos, muitos milagres esta noite. Alguém não conseguia enxergar. Agora você pode ver. O que aconteceu com você? Eu sou diabética desde quase 2007. E agora eu parei de tomar meu remédio por uma semana. Eu fiz isso na última segunda-feira e a semana inteira antes de você vir aqui para as Filipinas. Eu disse ao Senhor que acredito na sua fé. Mesmo que eu não tenha tomado remédio por uma semana, eu sei que vou me curar disso. Esta noite sinto as migalhas. Durante uma semana, minha mão aqui, a mão esquerda, é sempre as migalhas. E você sabe que não posso abri-lo ou sinto. E hoje à noite, você pode abrir. Isto? Sim, assim mesmo. E então eu sinto calor no meu corpo quando louvamos ao Senhor. E eu sei que Deus me tocou. Uau, ele tocou. Sim, Senhor, eu creio em Ti, Senhor Deus. Pai, obrigado. Para abençoar o Senhor, Jesus, faça a poderosa oferta de palmas. O que aconteceu? Rápido, vamos mais rápido. Aleluia, amém. Deus é bom. O que aconteceu, mamãe? Ele se foi. A dor desapareceu.
Dê uma palmada ao Senhor, porque a dor no peito sarará. Em nome de Jesus. Câncer de fígado. Alguém com câncer, rezar. Câncer, sai daqui, por favor, câncer. E me beolhe. Câncer, você tem câncer. Venha ficar aqui. Deixe-me orar com você. Apenas câncer. Qualquer pessoa será diagnosticada com câncer. Só dê um passo para trás. Quero orar por você. Estenda as mãos. Escute. Deixa eu te contar uma coisa. Se você faz parte da raça humana, vai chegar um dia em que você vai precisar de um milagre. Só por ser um ser humano. Talvez você não acredite em cura. Mas vai chegar um dia em que você vai perceber que precisa do poder e da graça de Deus. Estenda sua mão em direção a essas pessoas enquanto cantamos. Eu sou o Senhor que te cura esta noite. Pai, obrigado pelo seu poder. Sou o Senhor. Jesus. Satanás, seu poder está quebrado em nome de Jesus. Obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Ó sim, beijos no chão, beijos no chão. Jesus. Eu sou o Senhor que te cura. Obrigado. Para o Senhor da cura. Todo. A maldição foi quebrada esta noite, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Jesus, obrigado por mim. Obrigado por Mary. Eu enviei minha palavra. Jesus, Pai, obrigado. Receba, receba. É para o seu uso realmente Ele mesmo. Receba o poder de Deus. Minha palavra, Jesus. E muito obrigado por sua ajuda e por todo o seu apoio. Obrigado por sua dedicação e por tudo que você fez para nos ajudar. Sua contribuição foi inestimável e somos muito gratos por sua presença e por sua generosidade. Bagunça, obrigado pela sua misericórdia que está fluindo lixo. Lá Jesus e Satanás, seu. O poder está quebrado. Em nome de Jesus, obrigado. Eu sou o Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mando cola, meu Deus. Obrigado pela misericórdia. Obrigado pela misericórdia. Ó sim. Ó. Obrigado pela cura. Mando cabal. Prazer. Voltar. Prazer. Seu Pai, muito obrigado sempre pelo poder. Jesus, eu sou Jesus, o Messias prometido, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, aquele que veio para redimir e trazer a luz ao mundo. Jesus, Satanás. Seu poder é terminar esta noite. Jesus, em nome de Jesus, agradecer. Senhor. Eu, o Senhor, teu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o único e verdadeiro Deus, o Criador de tudo que existe. Eu sou o Senhor. Você é o Senhor que nos cura. Eu cumpri minha palavra. Jesus, obrigado pelo seu poder que está fluindo em. É exatamente isso que eu faço. Eu envio a minha palavra, a minha mensagem, com toda a intenção e significado que ela carrega. Muito obrigado por ter curado o seu curador. Levante as mãos.
Pai, obrigado pelo seu poder de cura que está fluindo. Todos aqui agradecemos ao Senhor pela sua cura esta noite, em nome do poderoso Jesus. Amém. Todos aqueles que vieram com o grupo do câncer, vocês podem descer ou deixá-los no chão. Mais algum testemunho? Rápido. Se você veio à frente para dar um testemunho, venha. Vou orar pelo instante de vocês aqui. Veio mais alguém? Deus te tocou, você veio à frente, certo? Levantem as mãos. Estou descendo para orar com vocês. Todo mundo. Não, só deixe-os aí. Vou orar por eles. Acredite na imposição de mãos. Quando eu impuser as mãos sobre você, o poder de Deus entrará em sua vida. Amém. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Acredite. O poder de Deus está fluindo. Sim, você caminhará novamente. Você ficará normal. Em nome de Jesus. Receba. Ao impor as mãos sobre você, o poder de Deus entra em seu corpo. Receba-o seja como for. A maldição foi quebrada esta noite. Em nome de Jesus, obrigado pelo seu poder. Obrigado pela cura, meu Deus. Obrigado, noite. Você é um Jesus curador. Meu Deus. Toda obra das trevas está quebrada esta noite. Em nome de Jesus. Meu Deus. Cabalama, Xandolon, Cabalari, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Mandola, Moaba, Morini, Aleluia. Aleluia. Obrigado. Se eu rezei por você, pode voltar para seu lugar. Obrigado, Pai, pela sua cura. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua cura, Jesus. Obrigado. Assim, enquanto imponho as mãos sobre você, receba o poder do Espírito Santo. O que é isso? Bem, Santo Padre, muito obrigado por tudo, pela sua grande confusão. bebê, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu poder de estar fluindo. Meu Deus, o que há de errado com ele? Cegueira, espírito de cegueira. Eu te amaldiçoo. Receba sua visão. O poder do Espírito Santo vem sobre você agora. Em nome de Jesus, meu Deus, casinho de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu sinto o meu. Agradecer. Você. Sim. Eu enviei minha palavra. Ninguém. Apenas os que vieram. Tudo bem. Obrigado. Você pode cantar outra música se tiver outra música. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Comando Xambalamamabairal. Oxim, obrigado. Dai graças ao coração grato. Senhor, dê graças ao coração grato. Todas as cadeiras de rodas. Obrigado pela sua cura, Senhor. Misericórdia. Obrigado pela restauração da caminhada. Sim, nós pedimos por isso. Obrigado, Senhor. Glorioso em santidade, temível em louvores, fazendo maravilhas. Faça maravilhas, fazendo maravilhas.
porque isso foi verdadeiramente, realmente feito. Deixe o pobre. Obrigado, Senhor, em nome poderoso de Jesus. Certo, todo mundo aqui na frente, levantem as mãos. Deixem-me orar por todos vocês juntos. Amanhã continuamos. Levantem as mãos, todos aqui na frente. Especialmente levantem as mãos. Pai, obrigado pelo teu grande poder, tua grande cura. O Senhor disse que deveríamos orar. Nós oramos. Obrigado pelo teu poder. Obrigado por muitos testemunhos, muitos milagres, muita graça liberada em nosso meio hoje. Te agradecemos em nome de Jesus. Amanhã à noite é mais uma noite de milagres. Eu disse que amanhã à noite é mais uma noite de milagres. Espere que Deus faça coisas ainda maiores amanhã à noite. Deem ao Senhor uma forte salva de palmas e um grito de louvor. Você é o Deus, o Cristo. 2 vezes mais chuva, de fato, 2 vezes mais chuva, o que representa um volume consideravelmente maior de precipitação. O dobro de brilho. Deus, tu és mais que suficiente. Você é o glorioso Deus da luz, o poderoso Sacredable Dom. E você é verdadeiramente 2 vezes mais forte e influente. O dobro de unção, o dobro de brilho. Deus, tu és realmente muito mais do que o suficiente para agradar a todos. Não se movam por um instante. Alguns relatos do Campus Sul. Dor nas costas foi curada. Dificuldade para respirar. Sumiu. Uma mulher grávida. E o médico tinha dado remédios para a dor porque o bebê não estava se mexendo. Agora o bebê está chutando e se mexendo e a dor sumiu. No Campus Leste, uma adolescente com asma e dificuldade para respirar agora, ela consegue respirar normalmente. Deus é um Deus bom. Eu creio que tu és meu curador. Eu creio verdadeiramente que tu és o meu amado e querido Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que detém todo o poder e autoridade. Eu creio também que tu és a minha porção de vida, a fonte inesgotável da minha existência e a minha herança eterna. Eu creio verdadeiramente que tu és mais do que suficiente para mim. Ó meu amado Jesus, tu és absolutamente tudo o que eu preciso em minha vida e em meu coração. Eu creio. Eu creio que tu és meu curador. Eu creio que tu és tudo que eu sou. Eu creio que tu és meu brilho. Eu creio que tu és mais do que suficiente para mim. Jesus, tu és o Todo-Poderoso. Quantos de vocês aqui receberam cura? Podem levantar as mãos e depois contar para as pessoas? Em nome de Jesus. Agora, alguns de vocês vão dizer: pastor, não senti nada, nenhum efeito, nada aconteceu. Você ainda não sabe disso. Alguns de vocês, hoje à noite,
Quando chegarem em casa, vocês vão perceber, eu não sinto mais dor. Alguns de vocês, amanhã de manhã, quando acordarem, vão perceber. Espera aí, eu não sinto mais dor. Por favor, não vá embora dizendo, Jesus, você não fez nada no meu corpo. Você não sabe disso. Esteja aqui todas as noites e receba em nome de Jesus. Deus abençoe você. Nos vemos amanhã. Eu creio verdadeiramente que você é o meu grande e verdadeiro amor. Eu creio que você é, de fato, o meu amor, a minha alma. Eu creio que você é meu, sim, verdadeiramente. Eu creio que você é mais do que suficiente para mim.